Olá, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para o nosso bate-papo mensal. E, como sempre, eu convido a todos para que nós possamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre. Agradecer por mais esta oportunidade de estarmos falando sobre os ensinamentos de Jesus, refletindo em que isso pode nos auxiliar a transformar nossos pensamentos, nossos valores e nossas atitudes. E que a paz do Mestre se faça presente, nos orientando, nos auxiliando. Assim seja. Muito bem, o tema que nós vamos tratar desta vez ainda é o livro Em Torno do Mestre, o capítulo que fala das milícias do céu. Todo mundo sabe o que é uma milícia? Eu fui levantar, como sempre. Milícia. O termo refere-se a organizações compostas por cidadãos comuns, armados, apelidados de milicianos ou miliciantes, ou com poder de polícia, que teoricamente não integram as forças armadas ou a polícia de um país. Então eles não são a proteção estabelecida pelo Estado de Direito. Então é uma proteção que surge à parte. Ou o contrário, não é uma proteção, mas uma coisa que age como se fosse, mais no sentido de, como é que nós diríamos, não de corrupção, mas como aqueles gangsters faziam antigamente, vendiam a proteção. Na verdade, eles vendiam a proteção deles mesmos. Então, as milícias, elas têm esse objetivo, é um poder à parte. E aí, o autor, ele coloca aqui para a gente essa ideia das milícias, e ele inicia o texto falando: existem milícias no céu como existem na terra, embora visando a alvos diametralmente opostos. Ordem, disciplina, aprendizagem, manobras, arregimentação, planos, estratégias, combates e pelejas porfiadas, batalhões aguerridos, Estado-Maior, oficiais, soldados e etc. Tudo como na terra. Se nós observarmos os livros, não sei quais os livros que vocês já leram, mas grande parte dos livros do André Luiz, eles falam dessas arregimentações. Elas existem tanto aqui no plano dos encarnados, através das quadrilhas, dos grupos, das junções que nós fazemos, como elas existem também no lado do plano espiritual. Eu até citei depois um trecho aqui de um livro do André Luiz que nós vamos abordar para poder explorar um pouquinho mais esse assunto. Aqui tem uma passagem também que o autor coloca, que ele fala sobre aquela passagem do centurião, que vem buscar Jesus para pedir o auxílio dele para um servo dele que estava adoentado. E aí Jesus pede para ele para que vá com ele até esse servo. E o centurião fala para ele que não é necessário. Ele fala que, da mesma forma que ele, quando ele fala para um dos soldados dele executar uma tarefa, o soldado repassa para outra pessoa e a outra pessoa repassa e faz a tarefa, ele falou, você também pode fazer isso. Assim, basta você dizer que eles vão fazer. E na verdade aconteceu exatamente o que ele falou. A ideia era mostrar que Jesus ele não estava assim, só Deus tem o poder da onipresença. Existe vários recursos, espiritualmente falando, que o espírito pode se utilizar e ele pode ir a outro local. Não estar presente, agindo exatamente nos dois, mas ele pode ir até outro local. E Jesus, com certeza um espírito muito esclarecido, conseguiria alguns desses prodígios. Mas por outro lado, o que ele quis demonstrar nisso é que tanto Jesus, como qualquer outra pessoa que tenha o desejo de fazer alguma coisa, existem aqueles que estão subordinados a ele, obedecendo a ele, e que se ele pedir para fazer uma determinada coisa, eles com certeza irão fazer, com certeza eles vão cumprir com a vontade dele. Que ele faz essa analogia como se fossem as milícias que existem lá no céu e que estariam sob o comando de Jesus executando as suas ordens. E nós sabemos que, da mesma forma também, nós hoje, a forma como Deus atua sobre todos nós, em todas as dificuldades pelas quais nós passamos, a forma da ajuda de Deus, ela é um ajudando o outro. Quer dizer, nós, de uma forma geral, todos nós somos a milícia de Deus. Nós todos, quando alguém está passando por uma dificuldade de emprego,
e surge uma pessoa que oferece, que fala que existe uma vaga na empresa dele. Alguém está passando pela necessidade de coisas materiais, de alimento, e de repente alguém vai lá e doa uma cesta básica ou indica o local onde são distribuídas cestas básicas. Então, são pequenas coisas que as milícias de Deus, que somos nós mesmos, que uns vão ajudando os outros. E também, lógico, né, quando nós nos unimos a outras pessoas, né, no intuito de prejudicar, de fazer alguma coisa errada, também estamos sendo milícias, né, que estão fazendo o contrário. Estamos seguindo a história do escândalo, né, que o escândalo é necessário, mas é daquele que for o motivo do escândalo. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 459, quando ele fala sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, Kardec pergunta, na pergunta 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Na pergunta 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A resposta dos espíritos, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes é que tendes em vós duas ideias a se combater. Então, todas as vezes em que esses grupos de espíritos eles se unem e o objetivo deles seja de ajudar ou seja de prejudicar, é o exemplo que o autor nos dá em relação às milícias. E essas milícias, tratando do plano espiritual para o plano encarnado, né? No plano encarnado, a utilização é a força. Você vê as pessoas, uns veem aos outros, né? E você já sabe, através de outras pessoas, que aquele grupo é um grupo de miliciano, é um grupo perigoso, é um grupo violento. Então, quando eles se juntam e nós encarnados vemos, nós temos o receio, temos o medo, né, pela opressão, eles conseguem então exercer a vontade deles sobre a nossa e muitos recebem dinheiro, vendem coisas, fazem coisas que são ilícitas, nós vemos todos os dias na televisão. A milícia do plano espiritual, ela agiria também, muitas vezes no intuito de fazer coisas erradas, e nesse intuito de fazer as coisas erradas, eles não têm a mesma força de se mostrar para nós, né, de sabermos que eles estão ali visivelmente, como vemos a milícia encarnada, mas nós sofremos a influência dos pensamentos deles. Eles ficam nos observando, eles policiam o nosso dia a dia, eles conseguem perceber quais são as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e através das nossas fraquezas, então eles vão planejando os seus ataques. Há diversos vídeos, há diversos livros que falam dessas situações, inclusive há um vídeo dos Amigos da Luz que eles mostram a força dessa influência espiritual. Eles mostram um casal e dentro desse casal um espírito se aproxima dele e ele influencia ele para poder querer a bebida, a sair na noite que os amigos convidam e os amigos ficam fazendo chacota porque ele fala que não pode ir, porque ele tem que ir para casa, e aí eles já incitam, né, o lado machista dele, de que é a mulher que está mandando nele, que ele está dominado, e isso mexe com os brios, né, com os valores que os homens criaram durante tantos e tantos séculos, aí, esses valores distorcidos, né? Então ele vai para aquilo, e o detalhe é interessante que eles mostram que esse espírito, como disse o autor aqui no começo do texto, eles têm um verdadeiro dossiê de cada uma das pessoas. Ele chega para o chefe dele e ele fala, olha, estou tentando dessa forma, estou tentando de outra forma, estou tentando isso, estou tentando aquilo. Naquele livro Aconteceu na Casa Espírita também, tem situações que são narradas ali, onde você percebe que eles são muito organizados e, inclusive, eles têm diversos escalões, eles têm hierarquias entre eles. Eles têm os executores, que são aqueles que vão exatamente para fazer a tarefa, e tem aqueles outros que estão um pouco acima, que comandam, coordenam uma equipe, um grupo. Depois tem os outros que estão acima desses, que estabelecem as estratégias maiores e assim por diante. E nesse planejamento,
tudo tem um objetivo, eles querem alcançar alguma coisa. E existe uma outra lógica por trás disso, que eu observo através das reuniões de desobsessão. Esses espíritos que são os que têm o contato direto, os executores, vamos dizer assim, esses executores, normalmente quando você se prepara para um trabalho de desobsessão, que como são eles que estão exercendo a influência em cima da pessoa, em cima do centro, em cima de uma atividade ou de qualquer pessoa, esses que estão exercendo a ação, normalmente quando você começa a fazer as suas preces, implorando ao Pai o amparo, preparando a reunião mediúnica através de preces, através do Evangelho, eles são os primeiros a serem trazidos. Então, normalmente, os espíritos que encabeçam, aqueles que têm a maior rivalidade, aqueles que têm um grau de inimizade maior do passado em relação a alguém, em relação a uma casa, em relação a uma religião, esses espíritos, eles já sabem desse processo. Então eles acabam não entrando diretamente para fazer as tarefas. Eles vão fazendo negociatas com outros espíritos e eles falam que vão ajudá-los numa outra situação que eles precisam, mas precisam que eles ajudem na situação em que eles estão. Então normalmente eles conseguem prolongar, deixar durante mais tempo a influência deles, porque vai saindo um que estava influenciando, um que é lá do baixo escalão, aquele que sai, ele é auxiliado, ele é amparado, ele recebe ajuda na casa de oração, ou a própria pessoa também muda suas atitudes, né? Mas sai um e vem um outro que eles colocam, e vem um outro que eles colocam. E é interessante porque a gente percebe que mesmo nesse aspecto, né, eu até comentei isso uma vez numa doutrina mediúnica, que eu falei para o Espírito, todos nós trabalhamos para Deus. Aí ele falou assim, não, mas eu não trabalho para Deus não, meu trabalho é muito bem planejado e eu já tenho todo o meu sistema montado. Aí eu falei para ele, mas quantos dos que trabalhavam para você que estão conosco aqui, que você perdeu para que eles mudaram de lado? Aí ele falou assim, realmente nós perdemos vários, mas nós temos muito mais. Eu falei, mas então, quem que conseguiu fazer com que esses, que na teoria para você foram perdidos, quem que trouxe eles para cá? Foi você que trouxe através das suas ordens. Então, indiretamente, você trouxe eles até aqui, eles receberam auxílio, então, mesmo você não querendo, é um bem que você acabou fazendo para eles. E eles já sabem, né, que se eles forem eles mesmos tomar a frente da ação, fatalmente eles vão ser, eu não vou dizer fisgados, né, que é uma palavra meio pesada para a gente usar com a parte da espiritualidade. Mas eles seriam conduzidos, eles seriam levados até uma casa de oração, será feito um diálogo com eles e com certeza eles de alguma forma vão receber uma orientação, um auxílio, aquilo que eles precisam para conseguir se libertar. Ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, na questão 525, Kardec pergunta, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta dos espíritos, certamente, pois que vos aconselham. Interessante isso, né? Se a gente pensar assim, pessoas que nos aconselham, alguém vai me dar um conselho, e a gente imagina coisas boas, mas não necessariamente um conselho pode ser uma coisa boa. O conselho também, embora num primeiro momento a impressão que dá é que seria uma coisa boa, por exemplo, alguém fez uma coisa errada para você e eles falam para você, não, você tem que procurar justiça, você tem que procurar o que é certo, você tem que procurar aquilo que é justo. O aconselhamento, na teoria, é correto, mas os ensinamentos de Jesus nos dizem que nós devemos perdoar. E às vezes nós seguimos esse aconselhamento de não levar o desaforo para casa, de revidar, né? Revidar na mesma moeda, e só causamos dor e sofrimento para nós e para outra pessoa também. Mas é um aconselhamento. Então esse aconselhamento significam as influências, tanto positivas quanto negativas, tanto corretas quanto erradas, que os espíritos podem exercer sobre nós, com ou sem intenção, com intenção de nos prejudicar diretamente. Nós podemos ter alguém próximo de nós por afinidade, você está passando por um sofrimento, você foi abandonado pela sua esposa, houve uma traição. E aí aquilo marca muito no seu coração, dói muito no seu coração, você amava demais aquela pessoa, e aí esse sofrimento vai atrair, vai gerar vibrações que vão atrair para próximo de você muitos espíritos, né? Não, muito exagero. Atrairá para junto de você espíritos que tenham a mesma afinidade, que estejam passando pela mesma dor. E cada um deles tem uma maneira diferente de reagir. Alguns vão pensar realmente em vingança, vão ficar transmitindo para você aconselhamentos
pensamentos para que você vá atrás e você se vingue. Outros vão transmitir para você aconselhamentos de que a vida realmente não vale mais a pena, que a vida é muito sofrida, que não dá para você viver sem aquela pessoa, você não vai conseguir outra pessoa de forma alguma, e começam a transmitir pensamentos de que você deve se suicidar, acabar com a sua vida para eliminar o problema. E cada um de nós, lógico, vai seguir aquilo que nós já tivemos como tendência. Ninguém vai conseguir nos obrigar a fazer alguma coisa que não é do nosso gosto. Tudo aquilo que nós fazemos, seja por sugestão ou não, é aquilo que já está dentro do nosso caráter, dentro dos nossos valores. Se ele começar a sugerir para você que você deve beber, você deve encher a cara, que você deve afogar as suas mágoas na bebida, é um terceiro caminho que também vai depender da pessoa ter ou não a tendência para aquele tipo de atitude. E aí tem um item A nessa pergunta. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Resposta dos espíritos: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então não existe, eu vou dizer a expressão milagre para que a gente possa imaginar uma coisa sensacional, mas eles não vão fazer aparecer um raio ali na frente para fazer alguma coisa para te intimidar, eles não vão fazer alguma coisa que fuja das regras e das leis da natureza que existem. Então não vai existir um poder, um talismã, uma ferramenta, alguma coisa que possa fazer um símbolo cabalístico, um totem, alguma coisa assim, que permita que eles façam alguma coisa de bruxaria ou coisa parecida. Todas essas coisas estarão ligadas diretamente ao medo que nós temos, ao que nós acreditamos que tem poder nas coisas, porque os objetos em si eles não têm poder. Através da psicometria, nós sabemos que os objetos eles podem ser impregnados de energias do ambiente onde eles estavam. Então alguns espíritos, alguns médiuns, tocando um objeto, estando presente em algum lugar, eles conseguem captar essa energia que está impregnada no ambiente, como se fosse um filme, né, das situações que ocorreram ao redor daquele objeto e que alguns médiuns, alguns espíritos conseguem captar. Se eu não me engano, tem uma trilogia de livros que eu não tenho certeza absoluta, né, deveria ter pesquisado antes de falar, mas o nome do livro é O Cavaleiro de Lumières, O Drama da Bretanha. Se eu não me engano, são 3 livros, né? Se eu não me engano, o primeiro é o Drama da Bretanha e o segundo é o Cavaleiro de Lumières. E o espírito que narra essa história para o médium, ele inicia nas ruínas de um castelo. E dentro dessas ruínas do castelo, ele consegue, parado ali, receber essas imagens que ficaram impregnadas naquele ambiente. É a psicometria. Que no livro, né, no livro dos médiuns, eles falam que a psicometria não é uma mediunidade. A mediunidade, ela é a interferência, a influência de um espírito sobre um encarnado. A psicometria, ela seria mais realmente uma capacidade. Eu não vou dizer um dom no sentido de que Deus premiou, mas vou dizer um dom no sentido de uma capacidade que todos os espíritos têm e que eles podem, à medida que desenvolverem, que tomarem conhecimento disso, poder exercer. Então, através da psicometria, eles conseguem visualizar determinadas situações que ocorreram no lugar, eles podem narrar um espírito mal intencionado ou até bem intencionado, né? Ele pode revelar uma situação através de um insight na sua mente para você encontrar alguma coisa que você perdeu, alguma coisa do gênero, mas tudo isso está explicado dentro das leis da natureza. Então eles nunca vão ter força para fazer alguma coisa que esteja fora dos desígnios ou da permissão de que Deus nos dá para as coisas ou acima do conhecimento que eles têm. Muito dificilmente teremos um espírito aqui na Terra que tenha a capacidade de fazer as coisas que Jesus fez quando esteve aqui, porque já é um espírito muito mais evoluído do que a gente. Todos esses eventos dessas milícias, principalmente essas que atuam no ambiente do mal, elas têm os seus planejamentos. Elas desejam destruir uma casa de oração, acho que a maioria das casas espíritas, né, elas passam por esta situação. O Espiritismo, em virtude do esclarecimento que ele traz para as pessoas, em virtude da liberdade que o Espírito dá para você, porque ele te mostra que você não depende dos outros para evoluir, você não depende dos outros para você perdoar. Quando você pede perdão para alguém, é muito melhor se a pessoa realmente aceitar o seu perdão, mas se a pessoa também não aceitar o seu perdão, se ela preferir continuar com aquela mágoa guardada dentro do coração, isso não vai influenciar diretamente você se o seu pedido de perdão for sincero. E se o seu esforço de ressarcir o mal com o bem
for realmente muito grande, você vai conseguir fazer todo esse trabalho sem necessariamente aquela pessoa retirar a mágoa do coração dela. Ela que será a responsável pela parte que corresponde a ela. Então, quando o espírito ele tem essa liberdade, ele tem esse conhecimento, quando ele percebe que ele tem que ele não está circunscrito a esse espaço físico de tempo que é a vida dele, que todas essas coisas que ele tem, elas não são posses, mas sim, elas são empréstimos. Não é? Na verdade, eu não sou pai de ninguém, eu não sou marido de ninguém. Eu estou pai, eu estou marido, eu estou filho, eu estou Walter. Eu posso na próxima oportunidade estar Maria, eu posso na outra oportunidade estar filho do meu filho e assim por diante. Então o Espiritismo ele abre a mente para novas ideias, para novos conceitos, e são conceitos, como disse Jesus, conceitos consoladores. Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse, eu me vou, mas vos enviarei um Consolador e ele ficará entre vós. E esse Consolador, para ficar entre nós, como já falamos diversas vezes, e já lemos diversas vezes, e já ouvimos diversas vezes em outras palestras, né, só pode ser conhecimento. Se não for através de conhecimento, nada fica junto de nós para sempre. Mesmo Jesus não ficaria junto de nós para sempre. Fica no nosso coração, através dos ensinamentos que ele passou e nas vibrações, né, que temos positivas em relação a ele, e com certeza ele relativa em relação a nós também. Aí, na Bíblia, há um trecho em Mateus, capítulo 18, versículo 7, que diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vai. Então, todo esse processo desses grupos das milícias para o bem e dos grupos das milícias para o mal, todo esse processo faz parte desse aprendizado, faz parte desta ideia que Jesus nos passou, de que o único jeito de a gente aprender, quer dizer, não é o único jeito, mas na maioria das vezes nós sempre escolhemos o caminho pior para aprender as coisas. Nós sempre escolhemos o caminho mais difícil, mais pedregoso, em virtude da nossa própria falta de conhecimento, porque se já se passaram 2000 anos desde a vinda de Jesus aqui na Terra, e até hoje não é a maioria das pessoas que aceitam o conceito da reencarnação, que aceitam o conceito da vida após a morte física, né? Então, a grande parte das pessoas ainda acham que haverá um fim, grande parte das pessoas ainda acreditam que haverá um paraíso, grande parte das pessoas ainda acreditam que haverá um sono profundo, e através desse sono as pessoas vão num dia despertar e todas elas serão julgadas, e algumas vão ficar de um lado, outras vão ficar do outro. Então, todos esses pensamentos ainda continuam entre nós. Então, hoje, os grupos, eles vão se unindo com os objetivos comuns, com os interesses comuns, muitas vezes interesses aparentemente nobres, mas que acabam prejudicando outros, e esquecem do ensinamento básico de Jesus, de amar a Deus e ao próximo, de só fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Então, esses grupos, eles vão se unindo e vão fazendo coisas que vão trazendo consequências. Sejam boas ou sejam ruins, todas as consequências, elas darão algum tipo de aprendizado e trarão para todos nós a evolução que nós necessitamos. Então, os escândalos são as coisas ruins que acontecem. E nós, através dos grupos, das ações que nós fazemos, nós provocamos esses escândalos e sofremos as consequências dele. Então, ai daquele que for o motivo do escândalo. No livro Libertação, no capítulo 8, fala sobre a inesperada intercessão. Então, André Luiz, ele vem juntamente com um mentor, um orientador, Gúbio, e eles estão tentando auxiliar uma moça que está passando por uma dificuldade muito grande, e eles precisam do auxílio de um chefe de Gregório, que vive lá num castelo, lá no meio do umbral. Então, eu vou ler o texto, que é melhor, eu só separei alguns pedacinhos dele. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Fixou em nós o olhar percussiente e inquiridor e estendeu-nos a destra, dando-nos a entender que podíamos aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Aí é uma fala do Gúbio. Sabemos, grande sacerdote,
que, sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, poderosa e ativa, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los de frente, agora ou mais tarde, para resgate justo. Rogar-te-íamos, contudo, adiamento na execução de teus propósitos. Concede à tua devedora um intervalo benéfico, em homenagem aos desvelos de tua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar este processo doloroso. Demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de atendimento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse reclamando revogação definitiva, Gregório considerou menos contundente. Tenho necessidade do alimento psíquico que somente de Margarida me pode proporcionar. Perguntou Gúbio, mais encorajado. E se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma, até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do Espírito? O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou, não creio. E se propuséssemos semelhante bênção em troca de tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Permitir-nos-ia agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens? Não os inclinarias contra nós e deixar-nos-ia ombrear com eles, tentando a restauração? O tempo, desta forma, daria último retoque em tuas decisões. Gregório refletiu alguns instantes e redarguiu. É muito tarde. Por quê? Indagou o nosso instrutor. O caso de Margarida, esclareceu o hierofante em tom significativo, está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. Então, aqui, nesse livro Libertação, eles mostram todo esse trabalho dessa milícia que era subordinada a Gregório, que era realmente assim um líder hierarquicamente muito acima de todos eles, e eu tenho certeza que deve ter despertado a curiosidade de vocês de ler essa obra. Leiam, que é muito interessante. Ela é muito rica, né, nesse assunto de todas essas falanges que trabalham no plano espiritual. Ele é um espírito que há séculos não reencarna, e existe um obsessor chamado Saldanha, que faz parte dessa corja, vamos dizer assim, desses 60 trabalhadores que estão lá. Tudo muito bem organizado, tudo muito certinho, um olhando daqui, o outro olhando dali. E é interessante que na fala do André Luiz, ele fala, eu já estava esperando que o instrutor, pelo poder que ele tinha, né, normalmente esses instrutores, eles têm a capacidade de se tornar invisíveis para esse nível de espíritos, né, que ainda estão num padrão evolutivo muito ligado à matéria. Eles só não têm um corpo físico, mas eles estão muito, muito, muito próximos de nós em termos de vibração. E aí, o André Luiz já esperava, né, que o instrutor chegasse lá e estalasse um dedo e pronto, ó, não, vai ter que libertar a moça, quem manda somos nós, mas ele obedeceu a todas as leis e todas as regras de Deus, que foi a mesma coisa que Jesus fez, né? Não comparando o Gúbio com Jesus, mas a mesma coisa que Jesus fez. Jesus não teria poder de saber exatamente, ele está indo na direção sul, e os soldados, ainda mais naquela época que era tudo a pé ou a cavalo, né? Ele sabia que os soldados estavam vindo na direção sul, ele não poderia virar para a direção leste, ele podia, ele conseguiria ler mentes, e ele conseguiria fugir de todos os procedimentos, de todos os processos que eles estavam fazendo e continuar fazendo o trabalho dele. Mas se ele fizesse dessa forma, da mesma forma que Gúbio, se ele usasse também esse poder, ele não estaria sendo como nós somos. Se nós batemos o carro na traseira do carro de uma outra pessoa, estragamos o carro da outra pessoa, só que você tem 2 metros de altura e o cara tem 1,5 metro de altura. Quando você desce, se o cara estiver cheio de razão, se ele começar a falar um monte de coisa, você simplesmente vai se ajoelhar e falar, você está certo, ou você vai aproveitar a força que você tem e vai intimidar a pessoa com a sua força. Seria a mesma coisa que se Jesus tivesse feito isso.
ele estaria se tornando igual a nós. Ele não estaria cumprindo as leis e a vontade do Pai. Ele estaria se utilizando da sua capacidade, do seu poder em benefício próprio. Ou seja, egoísmo, orgulho, vaidade, todas essas coisas. Aquelas pessoas não estavam interessadas em curas verdadeiras. Elas simplesmente queriam um motivo para debater. Elas queriam um motivo, estavam se julgando, né, como acontece muito hoje, de pessoas que, se aparecesse realmente o espírito da minha mãe aqui, eu acreditaria. Será que é para isso que está aqui o Espiritismo e os Espíritos, né? Para provar para uma pessoa ali que ela quer? Se você quer um conhecimento, você deve ir atrás desse conhecimento. Se você quer comprovar alguma coisa, você deve ir atrás da argumentação e das coisas que possam comprovar aquilo que você quer. E aí, na sequência desse livro, né, através de todo esse trabalho, que é um trabalho magnífico, né, que você vê como que o amor ele é sempre o antídoto para todas as situações, né, como que o amor vai conseguir fazer com que a vontade de Deus se manifeste, né? Porque ali você tinha as milícias de Gúbio, junto com André Luiz, com os trabalhadores da Seara de Jesus, querendo fazer um trabalho de auxílio, e você tem aqueles outros que estão ali em vingança, e você tem um acima de todos que está se utilizando desses porque ele precisa de uma energia, de um fluido, de uma coisa, então assim, uma série de interesses particulares ali, cada um deles sendo um escândalo, cada um deles cumprindo com as suas ordens, né, com uma grande quantidade, infelizmente, né, de infelizes ali. Enquanto você está nesse processo, com certeza aquilo para você é verdadeiro. E gente, se você sabe que se você voltar para casa no final do dia, né, você aprontou, aí você correu para a rua, e você sabe que se você voltar, você vai levar umas psicologia no bumbum, né, da mamãe aí. E se você, ao invés de tomar banho às 5, tomar banho às 6, você já escapou uma hora de levar psicologia, né? Se você, ao invés de tomar banho às 6, tomar banho às 7, você escapou mais uma hora. Então, eles também sabem, né, que mais cedo ou mais tarde vão ter que voltar para o colo do pai, e a hora que voltarem para o colo do pai, eles terão que responder por todas as coisas que fizeram. Vão ter que olhar de frente e vai perguntar, e aí, por que você fez isso? Você não sabia que estava errado? E a gente vai ter que chegar e falar, então, pai, não sabe o que é naquela hora, né? Que é natural, né? Todos nós vamos tentar justificar os nossos erros, mas mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que prestar contas dos nossos atos, né? Então, é interessante essa analogia, eu nunca tinha visto isso, né? Um outro livro, alguma coisa que citasse dessa forma, mas essa comparativa que o irmão faz no livro com milícias realmente é muito interessante, porque são grupos e normalmente não agem sozinhos, né? Dificilmente nós também agimos sozinhos. Nós sempre estamos buscando grupos porque é uma maneira de dividir a tarefa, é uma maneira de você evitar a sobrecarga, é uma maneira até de você atingir o objetivo de maneira mais fácil e mais rápida, porque quando você tem mais pessoas para fazer, você tem conhecimentos diferentes. Então um tem experiência num assunto, outro tem experiência no outro, um tem uma ideia, o outro tem outra ideia, um tem uma visão e o outro tem outra visão. Então quando você junta diversas ideias, a chance de você esquecer alguma coisa ou de dar alguma coisa errada por falta de planejamento é muito menor. E lógico, né? Não podemos esquecer nunca que todas essas milícias, como os próprios espíritos disseram, assim, elas não vão atuar e não vão ter força de fazer as coisas diretamente. Tudo que elas forem fazer, elas vão fazer de acordo com a nossa vontade, direta ou indiretamente. Ou seja, ou realmente eu vou lá e quero fazer alguma coisa, já estou planejando fazer alguma coisa errada, ou eu não estou planejando fazer alguma coisa errada, mas eu também não busco o caminho do bem. Não estou alimentando o meu espírito com as coisas positivas, com as coisas melhores. Então, de qualquer forma, eu acabo sendo prejudicado. Por vontade própria ou sem vontade própria, mas eu acabo sendo prejudicado, ok? Então eu convido a todos agora para nós encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, elevando novamente o nosso pensamento em Deus, em Jesus, implorando ao Pai Celestial as suas bênçãos sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, implorando as bênçãos do Pai sobre todos os homens inteligentes da terra, que tem o poder de trazer novos remédios, novos métodos, novos processos econômicos, novas formas de cultura, novas formas de tratamento de doenças, tratamentos alternativos, novas formas de nós cuidarmos da natureza. Que Deus, na sua infinita misericórdia, ilumine todos esses mensageiros, todos esses missionários que vieram para poder transformar as nossas mentes, para que possamos exercer, ocupar, utilizar melhor tudo isso que Deus nos empresta durante um tempo e que tenhamos a consciência de que
Tudo aquilo que estragarmos agora, no futuro, nós mesmos teremos que consertar. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente no lar de cada um de nós. Que assim seja. Fiquem com Deus.